E essa Sim, com parede no certeza. fundo, toda linda. Pois é, a gente está tentando montar Adoramos. toda a parede. Momentos não ansiosos, com certeza, né? Com certeza, né? Com certeza. Momentos de relaxamento, né? Descontração, de aproveitar, de certo modo, a vida não é só trabalho, não é só ficar preso a uma rotina, né? Não ficar somente na frente do Uhum, computador. É com aproveitar a vida, isso certeza, é muito bom mesmo, muito bom. sim. Então, Leandro, eu quero te dar as boas-vindas para essa Obrigado. live de hoje, onde a gente vai falar sobre ansiedade e vamos trazer algumas estratégias, algumas formas simples para as pessoas lidarem com os sintomas da ansiedade, né? E aí entenderem também que não é um bicho de sete cabeças, mas que ao mesmo tempo precisa de uma atenção, precisa de um cuidado diferenciado. Então, eu vou começar me apresentando um pouquinho, apresentando o programa Sanari e depois o Leandro, e aí a gente entra com as, os conteúdos que a gente preparou aqui para vocês, várias perguntas, perguntas que nós tivemos também aqui no Histories, que foi publicado. Então, pessoal, apesar da página estar começando, estar nascendo agora, a gente já está tendo uma interação legal de pessoas, e aí a Muito gente bom. já tem aqui algumas dúvidas. Bom, então eu sou professora Natasha, eu sou psicóloga, especialista em psicopatologia e saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Eu sou mestre e doutora em psicologia clínica também pela USP. Atuo na área da saúde mental desde 2001. Então vai aí, né? Já está comemorando uns bons anos de aniversário. E eu sou a coordenadora do programa Sanari. O que é o programa Sanari? É um programa onde a gente busca oferecer a qualidade no atendimento, no acesso especialmente, para as pessoas que buscam por psicoterapia. Então, a gente oferece para essas pessoas uma plataforma onde elas vão ter acesso a vários cursos, dentre eles o curso Dominando a Sociedade, onde o Leandro faz uma participação super especial com um módulo de aulas falando justamente sobre estratégias para lidar com a ansiedade. Então, as pessoas têm acesso a essas aulas e também elas têm acesso a sessões de psicoterapia com os nossos profissionais. O Leandro é um deles. Então, como é que é essa jornada? A pessoa entra no nosso site, ela se inscreve, ela adere ao programa Sanari, daí ela vai receber um link de acesso para a plataforma, onde ela vai acessar o curso, onde ela vai acessar uma ficha de cadastro e ela vai preencher essa ficha de cadastro, falando lá, colocando várias perguntas que a gente faz, especialmente trazendo os problemas dela. A partir disso, a gente vai fazer uma análise e identificar quem é o melhor profissional para aquela pessoa. Por exemplo, o Leandro, ele é muito especialista em atender pessoas com ansiedade, com transtorno de estresse pós-traumático, com transtorno obsessivo compulsivo, pessoas com ideação suicida, pessoas com depressão, crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. Então, a depender da característica, daquilo que a pessoa coloca ali, a gente vai indicar ela, a gente vai fazer uma curadoria dela, todo um cuidado para indicar para o melhor profissional. Então, este é o programa Sanari. Queremos que todos vocês façam parte, porque o nosso objetivo é levar o acesso realmente para as pessoas, né, que estão em os mais diversos lugares e também que elas acessem bons profissionais. Falando em bom profissional, quero apresentar então aqui Leandro Marçal, que é psicólogo, formado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e especialista em terapia cognitivo-comportamental, já atende na clínica há mais de 5 anos, ok? Faz parte do nosso programa Sanari, é nosso professor no curso Dominando Sua Ansiedade e está aqui hoje para contribuir com esses conhecimentos maravilhosos sobre ansiedade, certo?
Pessoal, vocês podem ir colocando suas dúvidas, vão trazendo suas experiências de vida, vão contando suas histórias aí. A ideia é que a gente faça desse momento um momento rico de troca, certo? Primeira coisa, então, Leandro, que eu quero que você explique para esse povo que está aqui hoje com a gente, o que é a ansiedade, como é. Porque, olha, o Brasil é o país onde mais tem pessoas que sofrem de ansiedade. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, me fala aí, dentro da sua abordagem, dentro da sua perspectiva, como é que você define a ansiedade? Então, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, né? Estamos aqui realmente, como você falou, para estar reforçando, né, a importância do programa, dos nossos serviços que a gente está prestando. E aqui é só mais ou menos uma degustação do que as pessoas vão ter quando elas acessarem, né? E poderem participar do atendimento com os excelentes profissionais que a gente tem que participam do programa. Falar sobre ansiedade não é fácil e ao mesmo tempo é complicado, né? Porque a gente está falando de uma característica que ela é inata, então ela é uma característica que a gente tem, é uma característica comum, né? De uma forma geral, a ansiedade, como eu posso dizer, é a capacidade que a gente tem de analisar uma coisa, tá? E ficar observando as possibilidades que tal situação, tal contexto pode estar gerando. Por exemplo, né? Vamos supor que você vai realizar uma viagem de carro. Então, você vai realizar essa viagem. Então, você pensa, amanhã eu vou viajar de carro, tal horas. O que é que eu preciso? Eu preciso abastecer o carro, eu preciso checar se está tudo ok, eu preciso organizar minhas roupas, eu preciso organizar meus materiais. E aí, quando a gente faz isso, a gente acaba trazendo uma certa orientação, um certo sentido para as coisas que vão estar sendo provavelmente solicitadas nessa viagem de carro, certo? Então, a ansiedade, de certo modo, é essa capacidade analítica, podemos dizer assim, que a gente tem de prever e analisar as coisas que podem acontecer. E aí é importante a gente frisar essa palavra do poder, porque muitas vezes, quando a gente acaba analisando isso, que é o que a gente vai falar mais lá na frente, a gente fica preso no futuro, né? Nessa possibilidade, não esquece que isso é uma coisa, né, que ainda vai acontecer e a gente não sabe como vai acontecer. Trazendo até um exemplo pessoal, né, antes de iniciar a live, eu estou me preparando desde a semana passada para falar um pouquinho, né, e todas as vezes que a gente acaba falando em público, a gente fica um pouco receoso, principalmente pelas pessoas que estão entrando, a maioria das pessoas que são meus ex-pacientes, muitas pessoas eu conheço aqui, né, queria agradecer a presença de todo mundo, né, e quem puder também compartilhar a live para conseguir atingir o máximo possível de pessoas, eu ficaria agradecido também. Legal. E eu acabei ficando um pouco nervoso. Comecei a manifestar alguns sintomas. Então, eu fui no banheiro várias vezes, com um certo desconforto intestinal. Eu bebi água várias vezes, né? Fiquei com receio, pensando, será que as pessoas vão gostar do que a gente vai falar? Será que eu vou conseguir dar conta, né, das demandas que vão estar sendo apresentadas, das perguntas e das dúvidas que as pessoas vão apresentar para a gente? Então, de uma forma geral, a ansiedade é essa capacidade que a gente tem de pensar as nossas situações do dia a dia, entende? Então, todos os dias a gente está pensando sobre o que a gente vai fazer, como é que a gente vai comportar, ao acordar, ao ir para o trabalho, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, de certo modo, a ansiedade ela faz parte da nossa vida. Por isso que esse dado, quando a gente fala, muitas vezes a gente acaba se assustando. Porque a gente pensa que muitas das características que a gente tem, né, não é ansiedade. E, de certo modo, acaba sendo ansiedade. Muito legal isso que você está falando, especialmente essa ideia que você trouxe, né? De que a ansiedade ela é algo natural, é nosso, é necessário para um planejamento, para uma situação que vai acontecer no futuro. O problema é quando algo aí fica fora, fica intenso, fica frequente, né? Esse pensamento de que algo pode acontecer, mas que ainda não aconteceu e a gente não sabe se vai acontecer, começa a, digamos assim, atormentar a vida daquela pessoa. Daí eu já faço um gancho com a segunda pergunta aqui, que é, então, como é que geralmente acontece esse processo de uma pessoa se tornar ansiosa?
né? Já que isso é algo, é um padrão, é das pessoas, como é que ela dá esse salto? Para a Então, ansiedade ser um problema na vida dela. eu sempre gosto de fazer esse discurso na clínica, né? Quando a gente vai, né, muitos pacientes eles chegam à clínica querendo nomear o que eles estão sentindo. Então eles já vão com a ideia, o que é que eu tenho? Eu não estou sentindo isso está me fazendo mal. E eu sempre gosto de trazer a ideia para a gente tentar compreender e construir esse diagnóstico. Então, por exemplo, quando é que uma pessoa ela se torna ansiosa? Vou pegar um exemplo de uma amiga minha que eu conheci, que ela acordava 6 horas da manhã, arrumava os filhos, deixava os filhos na escola, ia para o trabalho, tinha a jornada dela de 8 horas, saía do trabalho, ia dar aula no curso preparatório para concurso, que ela trabalhava no INSS, trabalha no INSS, então ela dá aula no curso preparatório para concurso. Chegava em casa, ia dar atenção aos filhos, ao marido, planejar festas e eventos que ela fazia no final de semana. Ou seja, ela tinha uma rotina pesada. Tá E quando quase você olha... igual a mim. Isso aí. Tá quase igual a você? E quando você olhava para ela, você olhava assim e não via sofrimento no rosto dela. Você via alegria. Ela se sentia bem tendo aquela rotina intensa. Então, eu sempre gosto de trazer, de comparar o paciente que chega na clínica com ele mesmo. Então, vamos lá. Vamos pegar esses hábitos que você tem, né? De estar analisando, de estar, né, prevendo as situações que podem acontecer no teu dia a dia. O que é que tu faz com essas informações? Se tu pega as informações, digamos assim, negativas, as informações ruins daquela situação, e tu só foca nessas situações, e isso tá te fazendo mal, então a gente tem uma situação aqui que não tá legal, né? A gente chama isso de disfuncional. Então a gente tem uma situação aqui que não tá agradável. Então provavelmente você está começando a desenvolver uma ansiedade, criando expectativas e observando somente uma possibilidade, né, dentro da realidade possível, entende? Então, o paciente ansioso ou o paciente que se torna ansioso, ele tende a observar somente as possibilidades negativas. E de tanto ele observar essas possibilidades negativas, ou essas possibilidades ruins para o paciente, isso é claro, isso é muito importante destacar, porque tem que ser para o paciente, ele acaba focando nisso e tornando isso uma possível realidade, de tanto que ele acaba falando naquilo. Então, por exemplo, vamos lá, se eu pego um paciente que passou por uma situação de traição, vamos supor, ele veio de 4 relacionamentos e todos os 4 relacionamentos dele teve traição. O que é que esse paciente vai esperar do próximo relacionamento? Que tenha traição. Né? Então eu não vou tirar a razão desse paciente, dizer, óbvio que quando você entrar, você vai encontrar. Não, eu vou tentar compreender e entender, né, qual relação foi estabelecida com isso. E quando a gente acaba estudando o histórico desse paciente, a gente acaba percebendo que isso traz um sentido. Né? E isso também é importante. Porque essa ideia que a pessoa, né, o sujeito, o paciente, acaba criando, né, em cima dessa ansiedade, ela vem de um histórico de acontecimentos. Então, acabam acontecendo várias coisas no seu dia a dia, né, que fazem com que esse paciente acabe desenvolvendo, digamos assim, essa crença, essa ideia de que qualquer tipo de relacionamento que venha se envolver vai acontecer traição. E é interessante porque dentro da psicanálise, né, a gente entende, por exemplo, que a pessoa tem uma fantasia, ou seja, algo que ela imagina que pode acontecer. E aí, em algumas situações, a realidade dá caução a essa fantasia. Ou seja, acontece algo que prova e comprova para aquela pessoa, tá vendo como eu tinha razão, né? Olha aí como eu realmente sou traída, sou dedo podre, eu sou tudo aquilo que as pessoas falam, né? Só que aí, indo lá para a neurociência, quando a gente constrói esse eu sou isso, a gente cria essa imagem mental e o nosso cérebro, ele entende aquilo como realidade. E aí ele passa a se comportar daquele jeito, né? Então, é isso que vai tornando essa pessoa uma pessoa ansiosa.
Mas existem vários tipos de ansiedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses tipos de ansiedade. E também de Pois, outros transtornos onde a ansiedade é muito forte, né? perfeito. E quando você traz essa ideia de tipos, eu retorno ao diálogo que eu trouxe antes, essa questão do diagnóstico. Quando a gente fala que o paciente ele é ansioso, a gente está falando de uma característica específica. Então, geralmente, a ansiedade ela não vem sozinha, né? Que é o que na terminologia chama de comorbidades. Então, eu tenho uma ansiedade e posso ter depressão? Claro, né? Eu tenho uma ansiedade e posso ter transtorno bipolar? Claro. Então, você acaba tendo traços, né, que acabam identificando. E aí, Uhum. bem como você pontuou, né, a gente tem 4 tipos, né, de classificações dessa ansiedade. A Sim. primeira delas é uma das mais conhecidas, que você trouxe um exemplo, e dessa questão de quando a situação a realidade que ele cria na cabeça acaba sendo justificada por acontecimentos. Eu tenho um exemplo da minha professora da pós, ela falou o seguinte, ela estava tratando um paciente que ele tinha esse tipo de ansiedade que é a fobia específica. Então ele tinha um medo específico, incontrolável de um objeto, que nesse caso era viajar de avião. Então ele tinha muito medo de viajar de avião. Então ela foi, fez o tratamento, fez todo o procedimento, fez todo o processo de dessensibilização, que a gente chama, né, do paciente, ele conseguir aprender a lidar com esse medo e essa ansiedade que o medo acaba trazendo. E o paciente foi e disse, agora eu estou me sentindo seguro, vou enfrentar, vou viajar de avião. Quando ele entrou no avião, passou pela pior turbulência que ele tinha passado na vida dele. Meu, Todo o trabalho que foi feito voltou pesada, atrás. psicóloga. Pois é, né? E por isso que a gente também tem que trazer a ideia, né, como a gente discutiu aqui no início, de que esse comportamento em si, ele vem de algo inato. Então, de certo modo, aquela pessoa tem um instinto de sobrevivência. Ela vai pensar, eu que vou entrar no avião de novo por tudo isso que eu passei? Claro que eu não vou entrar, entende? Uhum. Então ela acaba tendo essa resistência por conta disso. Então a psicóloga novamente vai ter que trabalhar tudo de novo, mostrar que isso é uma possibilidade dentro da realidade. Por quê? Sim. Como a gente mesmo falou, né? O ansioso ele pensa nessa lógica de probabilidade. Então, talvez o avião pode cair, mas talvez o avião não possa cair. Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Não tem como. Né? Uhum. Sim. A segunda coisa é relacionada ao transtorno do pânico, que é esse medo exagerado, né, das reações do nosso corpo. Então, tem um outro exemplo. Né? Eu vou ter milhões de exemplos, porque são coisas que eu trabalho todos os dias praticamente. Mas esse foi muito interessante. Uma paciente, ela acabou começando a sentir reações no seu corpo, né? Reações taquicardia, né? Coração acelerado, e uma leve dormência no braço esquerdo. Então ela pensou, AVC, né? Eu estou com algum problema de AVC, vou procurar o médico e acabou indo na unidade básica de saúde. Quando chegou Uhum. na unidade básica de saúde, a médica disse, você tem pressão alta. Já diagnosticou, você tem pressão alta. Chegou lá, quando ela chegou lá, a médica já passou a medicação. Quando ela começou a tomar a medicação, ela começou a ter reações alérgicas à medicação. E ela começou Uhum. a manifestar características de uma pessoa que tem pressão alta. Quando ela procurou um cardiologista específico, o cardiologista disse, não, você não tem pressão alta. Você nunca teve pressão alta. E mandou suspender a medicação. Com isso, criou uma situação, sabe, no qual ela tinha medo de qualquer reação do corpo dela. Então, se ela Uhum. sentisse qualquer leve incômodo, a primeira coisa que ela fazia é aferir a pressão e a segunda coisa, manifestar a ansiedade. E isso Sim. começou a criar um ciclo de dependência muito grande, né, com Uhum. relação a isso. Então, esse é um exemplo de uma pessoa que tem o transtorno do pânico. Eu A só queria outra, fazer um diga, apontamento em fale. relação a isso, né? Porque, assim, em geral, as pessoas que têm os sintomas do pânico, especialmente no transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de pânico, elas têm muitos impactos no corpo. E, em geral, o que elas fazem? Elas acham que elas estão realmente tendo um AVC, tendo um ataque cardíaco, que vai morrer, sei lá o quê.
e elas vão procurar assistência. Só que a equipe de assistência não está preparada para identificar como um transtorno mental, e aí eles fazem isso. Diz que é um problema físico, encaminha para um médico e para outro, e a gente tem dados científicos que mostram que uma pessoa ela leva, em média, 10 anos para descobrir que aqueles sintomas físicos, na verdade, não são físicos, são emocionais. Então, olha a jornada que a pessoa tem que fazer para daí ela chegar no profissional adequado, que é o psicólogo, né? Então, é super importante isso que a gente está trazendo aqui hoje, porque as pessoas muitas vezes não sabem disso, elas não sabem que aquela sensação não é algo digno de estou tendo ataque cardíaco, mas algo emocional. Então, essa consciência é super importante para a gente ressaltar aqui hoje, né? Verdade. E outra coisa que também que é importante destacar, que também me alegra, é que a gente está percebendo um movimento dos cardiologistas, né, de fazer essa seleção do que é biológico e do que é um problema mental, né, do que é algo relacionado ao psique. E eu fico muito, muito feliz e parabenizo até os profissionais, se alguém até conhecer algum profissional, parabenize se ele fizer isso, porque isso traz uma melhora no tratamento do paciente. Por quê? Muitas vezes a gente acha que, eu estou doente, meu coração está doendo, meu braço está doendo, a gente acha que doença é só algo físico. Não é, né? Quando a gente sofre de problemas, né, psicológicos, isso também é um tipo de doença. Isso é algo que causa sofrimento. Quando a gente vai lá pegar a terminologia da palavra doença, a gente está falando de uma situação que causa sofrimento, que desequilibra, que tira o que eles chamam de homeostase, né, que é aquele bem-estar, né? E muitas vezes a gente associa mais à questão médica. Mas, ainda bem, pelo menos dos pacientes que chegam até mim, muitos vêm encaminhados de cardiologistas, né, de ginecologistas, de clínicos gerais que já fazem essa triagem e percebem, pera lá, não é algo biológico, é algo além disso. Excelente. E aí, seguindo, a gente tem um transtorno de ansiedade social, né, que é ele e o próximo que eu vou falar, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que eu acho, assim, 60% dos pacientes que eu atendo tem. O ansiedade social, eu vejo que, de certo modo, isso está atingindo uma boa parte dos adolescentes. Né? Muitos adolescentes chegam com essa resistência, dessa ansiedade social que está relacionado a o julgamento do que as pessoas vão achar de mim, das minhas escolhas de gênero. Eu escolhi ser uma pessoa homoafetiva. O que as pessoas vão achar de mim? Como vai ter esse julgamento? Adolescentes que têm receio de sair de casa, com medo de pessoas, com medo de lugares. E isso é uma coisa que muitos pais têm que se alertar e observar esses comportamentos. Muitos dos pacientes adolescentes que eu atendi tinham uma queixa repetitiva dos pais. O meu filho, ele não sai do quarto. O meu filho, ele fica trancado e preso somente no computador, no celular, nas redes sociais, nas mídias sociais, e não interage e não conversa com ninguém. E muitas vezes, quando a gente vai fazer a investigação desses casos, a gente observa que isso está associado a uma certa ansiedade social, uma certa resistência de interagir, de conversar, e um certo medo desse julgamento, sabe? De não conseguir lidar com o que as pessoas falam, com o que é proposto. E isso foi uma coisa que, nessa trajetória que eu tive, acabou me chamando bastante a atenção. Que muitos desses pacientes, infelizmente, nessa faixa etária, acabam tendo, né, identificando essas questões dessa ansiedade de poder se relacionar e interagir com outras pessoas. Né? Sim. E o nosso último, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é o que a maioria das pessoas tem. Eu desconfio que até eu tenha. Que é aquela preocupação excessiva com tudo, né? O nome já diz, generalizada. Então você pega um fato e começa a olhar de uma forma ampla. E o último caso que eu tive desse foi muito, muito engraçado, foi muito interessante, assim, que
finalizou com uma coisa fantástica, maravilhosa. Uma idosa, ela tem, eu acho que ela tinha 6 filhos, era 7 filhos, e ela tinha que monitorar os passos dos 7 filhos. Então, todos os filhos, quando saíssem de casa, tinha que dizer: mãe, tô saindo, tô fazendo não sei o quê, vou não sei pra onde. Mãe, viajei, tô chegando. Se os netos saíssem: mãe, tô saindo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nananana. E aí foi engraçado que quando ela começou a perceber que esse comportamento que ela estava tendo não estava sendo legal, ela percebeu que um dos fatores que potencializava esse monitoramento, né, essa preocupação excessiva, era o celular. E aí ela largou o celular. E aí o engraçado da história foi que os filhos começaram a cobrar ela, porque ela não estava mais monitorando eles. Mãe, você não liga para mim e tal, não sei o que. Eu disse: que interessante, né? Vocês Você trouxeram não sua tá mãe aqui com essa... aí para mim. Pois é, né? Vocês trouxeram sua mãe... Isso, não estou entendendo. Mas foi muito interessante, né? São os casos assim que quando acontece, profissionalmente eu me sinto muito feliz, né, de estar ajudando essas pessoas, né? E ajudando também as pessoas que eu tenho certeza que vão entrar no nosso programa, né, que vão participar e vão poder também participar e ter essa sensação, essa experiência de conseguir passar por esse processo de superação. Isso Sim. é fantástico, é algo que muitas pessoas relatam que, poxa, como é interessante, como é bom quando isso acontece, quando você consegue superar aquilo que estava te incomodando naquele momento. É libertador. Com certeza, isso é legal de a gente falar, né, desse benefício, porque muitas pessoas que entram em contato comigo fazem duas perguntas. A primeira: olha, eu nunca fiz psicoterapia, não sei como é, me explica. Então, as pessoas ainda não têm esse acesso, né, ainda não sabem o que que é, o que que acontece, ficam fantasiando mil e uma coisas. Então, isso é super importante a gente trazer, de repente pode ser até um tema de uma próxima live aí, nossa. E também desmistificar um pouco esse lugar, né, do psicólogo, como você falou Sim, aí, com né? Eu certeza. até acho que eu tenho, né, a jogadinha analisada. Eu mesma faço análise desde os meus 16 anos, né? E para mim, acho que assim, foi o que me salvou em vários pontos. Eu era uma pessoa ansiosa, eu era uma pessoa ciumenta, sabe? Eu fui deixando de lado uma série de coisas. Vou dizer, Oi? mas, tá ouvindo? Tô, Cortou? agora tô. Voltou, né? Cortou, mas voltou. Então, e aí eu percebo hoje, olhando para trás, né, com mais 20 anos de terapia. Oi. É que estão te ligando, né? É normal. Aí corta. Tá falhando aqui. Enfim, aí eu percebo hoje da importância de eu ter começado cedo, né? Porque isso fez muita diferença na minha vida, ter passado por esse processo. E eu passei com vários profissionais de várias abordagens, né? Hoje eu sou psicanalista, mas acho que a gente só ganha nesse processo de psicoterapia, né? Sim, com Mas certeza. voltando aqui para a ansiedade, como é que a pessoa consegue perceber, então, que ela tem esses sintomas? Ou como é que ela manifesta a ansiedade? Como é que ela vira e fala: não, realmente eu tô já para lá, né? Já tô precisando. Eu acho que o seu som tá baixo. Marli, só confirma pra mim, por favor, se o meu som também tá baixo. Deixa eu... se eu- Melhorou? Pronto, tá me ouvindo? Ficou bom? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá tranquilo? Ok, melhorou? Ah, Ah, beleza. Pronto. Isso é muito importante. Por quê? Vamos lá. As reações no nosso corpo,
a gente está falando de várias coisas, como eu tinha falado antes. Ah, ainda tá baixo o som. Deixa eu ver se eu tirar o microfone aqui, deixa eu ver se ajuda. Tá melhor? Tá dando para ouvir agora, O meu, Juliana? falaram que o meu tá baixo. Ah, o teu tá baixo? É. Sabe o que aconteceu? Entrou uma ligação aqui no meio e aí eu acho que desconfigurou alguma coisa do meu celular, Isso. Então né? vou voltar a usar o microfone, porque senão eu não consigo escutar. Será que é bom desligar e ligar de novo? Eu acho que é alguma coisa no microfone que realmente desconfigurou na hora Ah, é, mas de da repente se ligação. desligar a gente pode perder tudo, né? Isso, aí se ligar vai ter que. Mas aí eu vou falando aqui e você vai tentando resolver aí, beleza? Tá. Então, assim, isso é de extrema importância, tá? Por quê? O que que acontece? Quando a gente vê essas características, a gente acaba também identificando com outras doenças, tá? Mas eu vou falar algumas características e depois eu vou destacar as que são principais da pessoa que tem ansiedade, certo? Por exemplo, coração acelerado. Isso é uma característica bem comum na pessoa que tem ansiedade, que é você sentir aquela palpitação excessiva, descontrolada, como se você tivesse acabado de correr. Só que você não correu, você está parado e o coração continua acelerado. Uhum. A segunda, melhorou agora o áudio. A segunda coisa, a questão do suor, a sudorese. Você sente as suas mãos suando, sabe? Sentindo aquele calafrio, aquele arrepio, aquela sensação que de algo ruim vai acontecer ou pode acontecer. Uhum. Outra coisa, respiração ofegante. Você começa a sentir o seu corpo, sabe? Tendo aquela dificuldade de respirar. Muitas pessoas também sentem dormência na parte do corpo, um formigamento, aquela sensação de calor, como se tivesse o corpo queimando um pouco, né? O que a gente chama de rubor facial, é quando você sente uma certa vermelhidão aqui na região do seu rosto. O que aconteceu comigo? Desconforto abdominal, né? A famosa dor de barriga. Você sente aquela sensação que algo está ruim, que está pesando no seu estômago, que você não está se sentindo bem, né? A famosa dor de barriga antes de uma apresentação. Ah, eu estou sentindo dor de barriga. Uh, Aquela sensação de desânimo, aquela moleza no corpo, como se você quisesse iniciar uma atividade e você não sentisse forças para conseguir iniciar aquela atividade. Um que é recorrente, o aperto no peito, sabe? Aquela sensação de que tem algo preso aqui que você quer colocar para fora, mas você não consegue colocar para fora. Como até a Juliana falou aí antes, a insônia, né? As pessoas acabam. Eu já participei de um paciente que ele tinha medo de não conseguir dormir. E aí, quando ele deitava, ele pensava que não ia conseguir dormir e não dormia. E era Sim. complicado para trabalhar isso, porque ele acabava tendo essa taquicardia, essa sudorese, ele começava a ficar nervoso, ele se tremia. A Uhum. falta de apetite é algo que também acontece, né? A pessoa acaba tendo ou o contrário, né? Acaba comendo demais para compensar, né, essa sensação ruim ou para livrar dessa sensação ruim que esse paciente está sentindo. A falta de concentração, né? Uh, as pessoas acabam não conseguindo desenvolver, né, o seu trabalho. Por quê? Porque muitas vezes os seus pensamentos, né, estão indo e vindo, você acaba remoendo e remoendo ainda mais aqueles pensamentos que ficam na sua cabeça. E como é que você vai se concentrar em uma atividade se sua cabeça está cheia de informações? E em alguns casos, né, chegam a acontecer manchas no corpo. Já ouvi relato de pessoas de terem uma mancha roxa na perna e quando pensa, Uhum. onde será que eu bati minha perna? E quando chega e começa a analisar, não bateu em lugar nenhum. É uma Uhum. forma, né, que a gente chama de psicossomática do corpo tentar manifestar aquela sensação que ele está sentindo, né? E muito disso, e aqui eu estou falando desses, mas acabam manifestando de várias outras formas. Uma amiga minha, ela acabou desenvolvendo pano branco, que são manchas no rosto, por conta da Uhum. ansiedade e do estresse no trabalho. Então,
Essas são algumas das características que a pessoa acaba manifestando. E aí, como identificar que essa característica, que esse sintoma é da ansiedade? Quando ele tem uma duração que é contínua. Então, vamos supor, toda vez que você passa por uma situação ansiosa, toda vez que você passa por uma situação no qual você começa a analisar demais, começa a pensar demais e seu coração começa a ficar acelerado, suar as mãos, aperto no peito, uma sensação de mal-estar, e isso vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, aí é ideal que você procure uma ajuda profissional, né? Seja no nosso programa, né? Ou no profissional mais próximo que você consiga. Por quê? Se a gente não tratar isso, se a gente não trabalhar isso, isso vai aumentando cada dia que passa, isso vai piorando cada vez mais, e aí quando isso acaba desenvolvendo, né, a pessoa acaba tendo as crises de ansiedade e tendo algumas reações que acabam sendo desesperadoras, né? Sim, com certeza. Inclusive, isso é super importante, porque uma das perguntas que vieram no nosso History foi se pode causar problemas físicos. E realmente pode, né? São vários os transtornos psicossomáticos que a ansiedade pode levar. Os de pele são os muito bem conhecidos, né? Vitiligo, psoríase, também os de estômago, então refluxo, que evolui para úlcera, que evolui para tumor, para gastrite, por aí vai. Então, a gente tem várias condições que são decorrentes, né? Nada é, assim, unicamente determinado, mas é muito influenciado pelas questões emocionais. Agora, o que todo mundo quer saber, que estratégia para lidar com esse negócio, pelo amor de Deus, ajuda esse povo, para o que as pessoas podem fazer para conseguir melhorar esses sintomas da ansiedade. Pois é, e isso acaba sendo uma pergunta tão recorrente que é até interessante, porque as pessoas chegam lá, tá, mas o que é que eu faço? Me diga aí, porque eu estou desesperado para conseguir lidar com isso, eu não consigo lidar com esses sintomas. E aí a gente deixa bem claro que é como está sendo posto. Isso são as estratégias pontuais, né? Não quer dizer, claro e evidente, que vou fazer tudo isso que o Leandro e a Natasha falaram na live e a ansiedade vai acabar. Não, tá? Isso é importante destacar que o tratamento com o profissional de psicoterapia é de essencial, né, necessidade para você estar conseguindo fazer o tratamento com essa ansiedade, né, que foi potencializada e que está prejudicando o seu dia a dia e a sua rotina, certo? De todos esses que eu vou listar, né, um deles é o que eu uso muito na clínica, né, e é algo simples que vocês conseguem estar fazendo em casa e eu vou estar passando para vocês e vou estar ensinando aqui para vocês. Né? Vou dar um gostinho de quero mais, né? E aí, tá. A primeira coisa, como a colega falou, eu vou até começar com ela. Ela falou sobre essa questão da insônia, certo? Uma das dicas para você conseguir trabalhar essa questão da insônia é você fazer a reciclagem do sono. Como é isso, Leandro? Você vai começar a observar como está sendo o seu processo de dormir, certo? Então, por exemplo, vamos lá. Quando você vai dormir, o que geralmente você faz? Você já vai, toma banho, deita na cama, tenta dormir? Ou você vai, deita na cama e já pega o celular? Então, é muito importante a gente observar como é essa preparação para que a gente possa dormir. O que a gente aconselha, tá? Primeira coisa, o quarto é um lugar onde ele é feito para a gente dormir. Então, o que a gente aconselha? Se o quarto é feito um local para você dormir, você vai construir, né, organizar o seu quarto para que seja um local onde você consiga relaxar o máximo possível. Então a gente sempre indica, Leandro, mas eu trabalho no quarto, eu faço home office no quarto e quando eu vou tentar dormir eu não consigo. Claro que não consegue, porque se tu terminou de trabalhar, aí tu toma banho e volta pro quarto, quando tu deita, tu vê, a primeira coisa que tu vê é o quê? Teu local de trabalho. Então, todas as sensações, todas essas reações de ansiedade, você acaba lembrando mesmo sem querer daquela situação. Então, o que eu sempre digo, tentar separar o local.
não usar atividades que te causam estresse, que te causam ansiedade, no mesmo local que você dorme. A segunda coisa, tentar não dormir à tarde. Né? Tem gente que diz, eu dormi à tarde e perdi o sono. Se seu corpo ficou cansado, descansado, é pouco provável que ele vá dormir à noite. Tentar criar uma rotina. Então, eu vou tentar dormir sempre às 10 horas, eu vou tentar dormir sempre às 2 horas. E quando a gente cria essa rotina, né, esse hábito, o corpo, ele meio que, de certo modo, começa a esperar que aquela situação aconteça. Então, se você dorme sempre às 10 horas, o corpo vai esperar que você vá dormir às 10 horas. Certo? A alimentação é outra dica muito importante. Muito cuidado com o que a gente come, né? Como você mesmo pontuou. Acaba tendo essa reação no nosso corpo. A gente viu lá que uma das características da ansiedade é esse desconforto intestinal. Então, se você come uma comida que é muito oleosa, que é muito agressiva para o seu estômago, ela vai causar algum tipo de reação. E essa reação vai causar um desconforto, um mal-estar. Então, se você fica ansioso naquele momento, esse mal-estar ele é potencializado. Então, eu vou contar um exemplo pessoal. O que eu fazia antes? Hoje, vocês estão vendo eu falando aqui, parece que eu estou tranquilo, mas meus pernas estão tremendo aqui embaixo, né? Porque é uma sensação que, por mais que eu goste de dar palestra, por mais que eu tenha dado muitas palestras, é uma sensação que gera um pouquinho de ansiedade. Então, o que eu fazia antes, na época da faculdade? Eu tinha que fazer uma apresentação amanhã. A apresentação é do professor tal, então eu estudei, estou me sentindo seguro. Mas quando eu vou chegar antes de lá, começa a me dar aquela leve dor de barriga. Então, no meu café da manhã, eu trazia uma alimentação 100% agradável para o meu estômago. Então, eu comecei a observar, se eu comer frutas, se eu comer um biscoito, né, que não tenha chocolate, se eu beber suco e não tomar leite, eu vou me sentir bem. Então, isso me trazia uma segurança durante aquele processo. Então, por isso que a gente fala que a alimentação é de extrema importância, certo? Sim. Outra E coisa essa também... autoobservação, né, Leandro? Da pessoa saber o que para ela, né, Perfeito. causa esse desconforto, olhar para o corpo, olhar para conseguir começar a perceber essa causa e efeito no comportamento dela, né? Então, ter Isso, essa autoconsciência. isso. E muitas vezes, isso é de extrema importância, porque muitas vezes as pessoas elas não treinam o seu olhar para isso. E na terapia a gente faz isso. Na terapia a gente ensina o paciente a estar observando como essas reações acontecem no seu corpo e o que acaba motivando o acontecimento dessas reações, né? É como você trouxe, às vezes o paciente ele vai, né, sofrendo com aquilo ali e não percebe quando aquilo se torna um hábito, quando se torna uma prática dele, né? Outra coisa também, né, que isso que eu falei para você estar relacionado mais às questões físicas, né, mais às reações físicas do seu corpo, algumas outras estratégias que ajudam também algumas reações emocionais, né? Por exemplo, eu estou muito ansioso, tem uma coisa me preocupando muito, que está aqui na minha cabeça. Escreve, coloca no papel, né? E nesse exemplo, eu também tenho um exemplo de uma paciente que ela já fazia isso antes de eu sugestionar na clínica. Ela tinha, no dia que ela chegou, ela tinha mais de 7 diários de desabafo, né? E ela escrevia tudo que ela se sentia de mal, ela se escrevia. E aí foi onde a gente fez a proposta. Eu digo, tá, agora você tem os diários dos desabafos, agora vamos escrever o diário das suas conquistas. Vamos escrever o diário das suas vitórias, do que você fez. Porque, retornando ao início da live, né, ao pessoal que entrou agora, o ansioso geralmente ele tem a tendência a observar somente as coisas ruins, somente as coisas negativas. E o diário, quando ela trazia, era só de coisas ruins que aconteceram no dia a dia dela. Não tinha nenhum momento as conquistas que ela tinha. Então ela já tinha uma visão pessimista de tudo que acabava acontecendo. Outra sugestão, fazer atividades prazerosas, sabe? Fazer atividades que te fazem bem, né? Por exemplo, brincar com o cachorro, namorar, conversar com os amigos. Uma paciente minha veio com a ideia que eu achei fantástica. Ela disse, Leandro, no meu horário de intervalo do trabalho, eu ligo o videogame e boto um jogo que se chama Just Dance, né? Que é um jogo que você fica dançando.
E ela disse que desestressa demais. Além de fazer exercício, ela se sente renovada quando ela faz aquilo. Eu digo, poxa, que massa! Se isso te faz bem, realmente repita isso. E é interessante que quando a gente vai fazendo essas orientações, né, essas pequenas sugestões que a gente está fazendo aqui agora na terapia, a gente percebe como o paciente ele vai se sentindo melhor, como ele vai percebendo a capacidade que ele tem de enfrentar essas ideias negativas, essas dificuldades que muitas vezes ele acha que, eu não consigo, é ruim, né? Ou como a Juliana falou ali, eu faço zumba, eu digo, perfeito, parabéns, é isso mesmo, né? Fazer coisas que nos tragam esse bem-estar, sabe? Que nos façam se sentir bem, né? E, por último, né? Que é o que eu falei, né? Que eu deixei por último para ver se o pessoal ficar até o final. Que é a questão da respiração e do relaxamento muscular. Tá? Leandro, como a Keida até falou ali, fazer caminhada, ouvir música também é bom. Perfeito. Que afinal também é minha esposa, meu beijo, meu bem, te amo. É a respiração e relaxamento muscular. Tá? Como é que funciona? Vamos lá. O que é que eu sempre oriento na terapia? Vamos supor que você tem um compromisso amanhã, né? Você vai fazer uma entrevista de emprego, tá? Ou, vou pegar o exemplo agora, o Enem, que vai ser, né, domingo. Então você vai estar lá, tá no sábado, e aí você vai fazer a prova. E aí, o coração acelera, começa a tremer o corpo, começa a suar as mãos, e aí você começa a ter várias reações físicas no seu corpo que começam a te desequilibrar. A partir desse momento, começam a surgir vários pensamentos na sua mente que começam a te desnortear e você começa a ficar desesperado. E aí vem aqueles pensamentos que a gente já sabe, que a gente já está acostumado de, não vai dar errado, né, não vou conseguir. E aí o que eu oriento? Fazer a respiração. O que é importante para a gente conseguir respirar? Primeira coisa, quando você for respirar, você pode fazer em qualquer lugar. Na sua sala, no seu trabalho, antes de dormir, antes de fazer a prova do Enem, né? Ou qualquer outra atividade que te cause ansiedade. O importante é você puxar o ar, tá? Você puxa o ar pelo nariz, conta até 3, 1, 2, 3, e solta pela boca o mais devagar possível, tá? Leandro, como é esse devagar? Vamos imaginar que esse lápis aqui seja uma vela, e aí a chama está aqui acesa. Você vai assoprar da forma que a chama balance, mas não apague. Então, é como se fosse assim. Puxou, segurou, contou na sua cabeça. 1, 2, 3, e solta pela boca. O mais devagar possível. Não vale isso. Isso não ajuda em nada, tá? Isso só piora. Pois é, apaga a vela. Isso só piora ainda mais a situação, tá? Então a gente precisa fazer esse processo para a gente concentrar, tá? Por que esse processo é importante? Para a gente concentrar toda a nossa atenção na respiração. É isso que acontece quando você faz a respiração. Os pensamentos que estavam aqui na tua cabeça, o corpo que estava agitado, ele começa a se acalmar, tá? Ele começa a se concentrar nessa respiração e acaba se distraindo daquela situação que estava te incomodando naquele momento. Como a Juliana falou ali, ó, cheira a florzinha, sopra a velhinha. É isso mesmo. Na clínica, com crianças, a gente usa um peixe, né? Que ele incha e aí, né, e aí a gente pede para a criança imitar, né, esse peixe. Muito e aí legal. o que a gente faz também? A gente associa isso, esse processo de respirar, né, e de puxar o ar e expirar o ar, com a contração e o relaxamento muscular. Por quê? Como você mesmo pontuou, a gente acaba descontando aquele estresse, aquela ansiedade no nosso corpo. Então, não vai dar para eu mostrar aqui para vocês e não vai dar para ensinar completamente para vocês, mas eu vou ensinar vocês o passo a passo. Enquanto a gente está puxando o ar, a gente está contraindo o músculo. Então, vou usar o exemplo aqui a minha mão. Então, puxei o ar, apertei minha mão o mais forte que eu consegui.
certo? Contei até 3, soltei o ar pela boca devagarinho, vou abrir na mão, relaxando, relaxando e... E aí, como é que eu faço isso, Leandro? Eu faço de baixo para cima. Então, começo pressionando nos pés, depois vou para os joelhos, depois vou aqui para a região da cintura, da virilha, depois vou para a região das mãos, vou para a região dos braços e, por último, vou para a região da barriga. Que quando eu puxo o ar, eu contraio a barriga, seguro toda a tensão aqui nessa parte, né? Que também é uma parte onde é afetada pela ansiedade, e solto pela boca o mais devagar possível. Eu não faço, geralmente, esse exercício junto com o paciente, porque quando eu faço esse exercício me dá muito sono. Eu fico muito sonolento, né? Porque eu já sou um pouco calmo. Então, se eu fizer esse exercício, eu acabo dormindo na terapia. Aí, geralmente, quando o paciente faz, quando eu ensino, eu já começo a sentir aquela sonolência. Eu digo, não, ó, você tem que Sim. fazer, eu não posso fazer, tá? Você tem que fazer, eu não. Então, Leandro, isso... Oi, alguma coisa? eu quero só pontuar que a gente tem 1 hora certinho, porque senão a gente não consegue salvar a live, Ah, verdade, verdade. né? Então, faltam 7 minutos. Eu só quero destacar aqui os comentários das pessoas. Está todo mundo elogiando muito, dizendo que você é um excelente profissional, trazendo coisas que eles fazem, né? Então, o exercício acalma muito. Teve a questão do cheiro a florzinha, teve Eu uma sou que a velhinha. falou que ela faz caminhada e ouve música, pessoas te elogiando bastante, outra faz zumba, a gente que Obrigado. adora diário. E teve uma que falou, fez uma pergunta lá no, mais para cima, né? Uhum. Ah, sim. Uma pergunta legal. Leandro, tem como fazer o tratamento com psicólogo e ter um resultado sem tomar esses medicamentos agressivos, antidepressivos? Já aconteceu? Então, minha opinião, antes de você responder, é com certeza tem, né? Especialmente porque a ansiedade, ela afeta a gente em vários níveis. E a medicação é só um desses. Então, a medicação sozinha não vai tratar a ansiedade, né? Perfeito. Portanto, da mesma forma que ela não trata sozinha, em alguns casos ela é necessária, mas nem todos os casos. E a ansiedade ela tem muito mais um impacto de pensamento e no corpo, né? E por isso a gente tem várias estratégias para lidar com isso, mas não vamos conseguir, infelizmente, trazer todas. Quem ficou Uhum. curioso, entra lá no programa Sanari. A gente tem um curso que chama Dominando a Sua Ansiedade. Eu e o Leandro trazemos vários conteúdos. Aqui, assim, como ele disse, né? Foi uma pílula, foi uma degustação. Então, a gente traz várias estratégias. Estratégias tem de monte lá, para que as pessoas, de fato, consigam chegar num primeiro estágio, que é onde elas conseguem fazer sozinhas, né? Esse cuidado sozinhas. E o segundo estágio, que é o segundo passo, é a psicoterapia. Para então a gente pensar numa medicação, certo? Perfeito. Agora, Leandro, responde isso para mim aqui em 2 minutos para a gente poder Vixe. encerrar a live. Eu vou responder em 1 minuto. Ó, só Tá. respondendo a pergunta dela. Eu sempre digo assim, a medicação ela é uma muleta. Sabe quando você está com o pé machucado, que você usa aquela muleta para te apoiar, para você andar? A medicação é isso. Ela te ajuda a diminuir esses sintomas físicos. Então ela te dá aquele suporte. Ah, Leandro, eu consigo fazer sem a medicação? Depende de caso a caso. Se tu tá em crise, tua ansiedade tá aqui em cima e tu não consegue relaxar sozinho, a medicação é necessária, porque ela vai conseguir trazer um nível saudável para que a gente consiga trabalhar no atendimento. Entende? Possa ser que eu consiga? Possa ser, tá? Mas depende de cada caso, cada situação, cada situação. E mesmo assim, obrigado pela pergunta.